Fala, rapaz, beleza? Como fazer uma bandeira gigante em metros sem que o arquivo fique pesado? Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer uma bandeira em vetor e ver quanto que fica o peso desse arquivo e como fazer uma bandeira com imagem sem deixar o arquivo pesadão, deixar o arquivo leve e com qualidade. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou Márcio Maguari e por aqui nós vamos falar de muito design gráfico para iniciantes, trabalhando no CorelDRAW e no Photoshop. E hoje eu já tô aqui com o arquivo da bandeira, que foi tema do último vídeo, que se você não viu, eu aconselho que você veja ele primeiro para entender a aula de hoje. Eu vou deixar o card aqui em cima. Dá uma passadinha lá primeiro, depois volta aqui nesse vídeo, que daí você vai ter a aula completona para fazer aí uma bandeira gigante com qualidade. Vamos lá. Eu tô aqui com o arquivo então da bandeira aí da aula passada que a gente fez, que foi sugestão de um inscrito aqui do canal, que inclusive quando ele viu o vídeo ele se manifestou e já deixou outra mensagem. Então, a mensagem dele lá no arquivo que eu fiz com a sugestão dele foi já uma outra dúvida que já foi uma nova sugestão de vídeo aqui. Eu já aproveitei para fazer um vídeo seguido do outro para ficar uma aula completona para vocês. Ele não colocou o nome aqui, depois coloca o seu nome aí embaixo para eu te agradecer direito pelas sugestões que foram muito boas. Ele colocou já aqui uma outra mensagem com uma outra dúvida. Ele colocou aqui: a minha dúvida é o seguinte, se formos fazer exatamente o original em metros, o arquivo não vai ficar pesado? Então eu vou pegar a bandeira que a gente fez na aula passada e vou aumentar ela para mostrar o tamanho, tanto em vetor quanto com uma imagem de fundo. Eu vou pegar a bandeira que a gente fez, a gente colocou uma imagem lá de fundo que fez uma textura ali, mas eu vou voltar o vídeo até o ponto que a gente não colocou esse fundo ali com imagem, para mostrar primeiro para vocês como é que fica o arquivo todo em vetor, que tamanho que ele fica. O arquivo fica pesado, será? Vamos ver agora aqui na prática. Já voltei a bandeira aqui até o ponto que só tem vetor. E um ponto muito importante aí, pessoal, de toda vez que eu desenvolvo um arquivo de grande formato, é o que eu desenvolvo ele com 10% do tamanho original. Então, vamos supor que a bandeira de hoje aqui, que é essa aqui que a gente criou na aula passada com a medida de um pano, que é 64 centímetros por 45 centímetros, é a medida de 10% da bandeira que a gente vai fazer hoje. E agora eu vou mostrar aqui para vocês se fosse aumentar para o tamanho final dela, ou seja, se a gente fez ela com 10% do tamanho, que é 64 por 45, que tamanho ela ficaria então com 100% do tamanho, que seria 10 vezes maior do tamanho que está aqui, ou seja, de 64 centímetros por 45, ela vai ficar com 6,4 metros por 4,5 metros, vai ficar uma bandeira bem grande, ou seja, da medida de um pano vai passar para a medida de 10 panos, que a gente viu na aula passada. Quem não estiver entendendo, tem essa tabelinha lá que eu deixei disponível no nosso grupo do Telegram. Quem não pegou aí na aula passada, acessa aqui embaixo o nosso grupo do Telegram e baixa essa tabelinha aí. Olha lá, a medida de um pano que a gente está utilizando hoje com a medida de 10% da nossa bandeira e a medida de 10 panos, pode ver aqui que é 6,40 por 4,50 ali, 10 vezes maior, que é o que a gente vai fazer agora para ver qual é o peso do arquivo, que foi aí a dúvida do nosso inscrito que deixou aí na mensagem lá no vídeo anterior. Vamos pegar aqui e vamos aumentar. Então, se fosse 10% aqui aumentando, como é que ficaria? Eu, antes de aumentar, o que eu vou fazer? Eu apresento para o cliente com 10% do tamanho, aí faço as alterações até a aprovação. E aí, na hora de mandar, é que eu vou aumentar e vou aumentar 10 vezes mais. Só que, como a gente utilizou aí recursos de curvar as fontes e tudo mais, pode ser que isso saia do lugar. Então, o que você vai fazer?
vai transformar primeiro toda essa parte em curvas. Tudo que você usou de efeito aí, de texto e tudo mais, transforma em curva. Então eu vou pegar aqui, dar o Ctrl A e vou dar o Ctrl Q para transformar em curvas. E agora sim, eu vou vir aqui em cima e aonde está aqui 100%, eu vou colocar aqui 1000. E como o cadeadinho ali está ativado, ele já vai automaticamente mudar também a parte de baixo. Então eu só vou dar o Enter aqui e ele vai transformar para tudo para 1000%, que aí vai ficar o 100% do tamanho original, que seria, como vocês estão vendo aqui, 6,4 metros por 4,5. Vou dar o F4 aqui para ver a minha bandeira total. Ela aumentou certinho, sem mexer em nada. Aliás, ela mexeu sim, ela mexeu aqui nessa linha de dentro aqui do círculo, tanto de fora quanto de dentro. Vou dar o Ctrl Z aqui. E por que aconteceu isso? Quando a gente criou a bandeira lá, a gente não veio lá na configuração do contorno e deixou lá para ele acompanhar o tamanho. Então, eu vou clicar ali nos dois contornos, né? Vou dar o F12 para acessar as configurações de contorno e vou vir aqui, ó, Scale com objeto, para o objeto acompanhar a escala. Conforme a gente aumentar ou diminuir, ele vai acompanhar. E vou dar o OK aqui. Agora sim, eu vou dar o Ctrl A aqui, vou lá novamente e vou passar para 1000. E vou dar o Enter aqui para ele ir para o tamanho total e o F4. Agora o contorno ficou certinho ali. A gente tem a bandeira aqui do tamanho total final, 100%. Então, com 10% era 64 centímetros por 45. Agora ela ficou com 6 metros por 4,5. E aproveita também, já muda também o tamanho da sua página. Se lá estava com 64 centímetros, coloca lá, ó, 6,4 por 4,5 metros. Como a gente passou lá para metros, ele ficou em metros. Essas linhas que ficaram aqui eram as linhas que a gente tinha usado de margem de segurança. Eu vou deletar para ela não atrapalhar a gente aqui, porque a gente usou só no arquivo inicial. Agora que a gente aumentou para o final, não tem problema de apagar ela aqui. Então o arquivo ficou no tamanho final. E agora eu vou salvar lá para vocês verem o peso que vai ficar. Vou até colocar aqui 100%. E a medida agora aqui é de 10 pano. 10 pano não é boa, né? 10 panos. E vou dar o Enter. Agora eu vou entrar lá na pastinha e vamos ver qual é o peso que ficou esse arquivo no tamanho final de 6 metros, 4 por 4,5, totalmente em vetor. Não tem nenhuma imagem nesse arquivo, pessoal. É totalmente em vetor. Se você vir aqui no View Wireframe, você consegue verificar que é tudo vetor. Se tivesse uma imagem aqui, ia ficar um chapadão cinza aonde tem aí a imagem, mas não tem imagem aqui, só tem vetor. Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui no modo de visualização do Entity, que é o módulo com qualidade, e agora vamos lá na pastinha ver com quanto ficou. Tô aqui na pastinha do arquivo. O primeiro arquivo aqui, pessoal, é o arquivo com 10% do tamanho. Vamos colocar até aqui, vou renomear ele para 10%, que é como eu crio aí os arquivos de grandes formatos para os meus clientes, dos trabalhos que eu faço aqui. Quando é muito grande, eu crio ele com 10%, e aí na hora de enviar para a gráfica, eu aumento para 100%. Então, com 10% do tamanho, que é a medida de um pano lá que a gente viu, ficou com 794K. Não chegou ao mega. E o arquivo com 10 panos, que é 10 vezes maior, que seria aí os 100%, né, a medida lá de 6 metros por 4,5 lá, ficou com 795 KB. Não chegou a 1 mega também, aumentou 1K só. Você vê só aqui, a bandeira enorme, totalmente em vetor, o arquivo continua bem leve. Então,
quando você for fazer aí um arquivo grande, se você tiver a possibilidade de utilizar somente vetores, elementos totalmente em vetor, o seu arquivo final aí, seja com 6 metros, com 12, com 24, ele vai ficar bem leve. Então você não vai ter preocupação se você utilizar tudo em vetor. Agora vamos voltar lá e vamos fazer um arquivo com imagem para vocês verem a diferença. E se vocês estiverem gostando dos vídeos e das dicas que eu tô colocando aqui no canal, já deixa aquele like pra mim aí e considera também se inscrever aqui embaixo no canal e ativar aí o sininho das notificações. Assim, quando eu colocar uma dica nova aqui pra você, você vai ser avisado. Bora lá! Vou voltar lá no meu Corel, aqui é o arquivo grandão, vou fechar ele, né, que a gente já salvou lá como 100%. 10 panos, vou abrir o de um pano novamente aqui. Abri aqui o arquivo de 10% do tamanho, né, que era equivalente a um pano lá que a gente viu, 64 centímetros por 45, e agora eu vou incluir algumas imagens para vocês compararem aí o arquivo vetor e o arquivo imagem. O arquivo vetor, o tamanho que ficou, você viu lá que ficou bem levinho, não chegou a 1 mega, e agora vamos ver como é que fica um arquivo com imagem. Vamos pegar e vamos importar algumas imagens aqui para fazer uma montagem de fundo aqui. Vou dar o Ctrl I e vou importar aqui 3 imagens para a gente fazer uma montagem aqui de fundo da nossa bandeira. Importei aqui um jogador e um fundo com algumas cores relacionadas aí à nossa bandeira e vamos fazer essa montagem aqui. Normalmente aí as bandeiras de torcida, né, às vezes homenageiam aí algum jogador ou colocam a imagem de algum personagem, então eu vou por esse lado aí, seguir essa linha de criação aqui com vocês. Vou pegar essa aqui da bola, que tem aí essa fumaça amarela, e vou deixar ela no fundo total da minha imagem. Vou aumentar ela aqui até o tamanho lá total da minha imagem. Vou dar o Shift Page Down para ir para trás de tudo. Vou vir aqui no Objeto, Power Clip, Place Inside Frame e vou jogar dentro ali do fundo aí da nossa bandeira. Vou pegar agora as imagens dos jogadores e vou colocar uma de cada lado aqui. Vamos aumentar aqui o jogador desse lado de cá. Vamos deixar ele aqui do lado. E o outro eu vou pôr do lado esquerdo. Vou aumentar ali também, não vou aumentar muito para ele aparecer ali também. Ambos eu vou jogar dentro do Power Clip. Então, como já criei o Power Clip com a imagem anterior, vou dar o Ctrl X aqui, clicar no Power Clip, clicar aqui em Edit para entrar no Power Clip e dar o Ctrl V aqui. E agora eu vou pegar e vou dar uma transparência aqui para não ficar marcado aqui, né? Vamos esfumaçar aí as laterais das imagens para ela se fundir com a imagem do fundo. Eu vou vir aqui com a ferramenta Transparency Tool, a ferramenta de transparência. Vou clicar na imagem e arrastar para a extremidade dela. Ela vai pegar e vai esfumaçar ali a beirada, né, com uma transparência. E aí vou transformar em bitmap, só que toda vez que eu for transformar uma das imagens em bitmap, eu vou vir aqui embaixo e vou ver aqui com quantos dpi ela tá, olha lá. O tamanho que eu deixei ali, eu deixei com 403. Então quando você for transformar, você transforma também com 403. Vou vir aqui em bitmap e vou colocar lá 403. Por que eu transformei em bitmap? Porque quando você usa a ferramenta Transparency Tool, se você for fazer outra transparência na imagem, você não vai conseguir. E também para o arquivo não ficar lento e ficar dando pau. Então sempre transforma aí quando você utilizar efeitos desse tipo no seu Corel. E agora eu vou transformar aqui também em transparência a lateral da imagem. Eu vou pegar aqui e vou arrastar aqui e transformar em bitmap novamente. E você vê que a imagem se funde ali com a imagem do fundo e fica bem legal. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra imagem do jogador ali com a bola. E aí já terminei de fazer a montagem aqui dentro do Power Clip e vou vir aqui em Finish e sair fora do Power Clip para ver como é que ficou. Essas garras, nesse caso aqui, eu vou deletar porque eu não vou utilizar nessa bandeira que a gente está fazendo. Ali o jogador ficou um pouco pequeno, vou aumentar ele um pouco aqui. E aí ficou legal.
Vamos supor que eu apresentei lá para o cliente, ele gostou e é essa bandeira aqui que ele quer que a gente faça aí no tamanho de 6,4 metros por 4,5. Então, a gente fez aqui esse arquivo de apresentação para ele com 10% do tamanho. E agora chegou a hora de enviar para a gráfica. Vamos ver como é que eu faço isso e quais são os detalhes aqui que eu preciso fazer para o arquivo continuar com qualidade quando ele ficar grandão. Primeira coisa, pessoal, primeiro detalhe para você fazer aí uma bandeira grande com qualidade, utilize imagens em alta resolução. No caso aqui, eu utilizei imagens de um banco de imagens pago. Primeiro, para não ter problemas com direitos autorais e segundo, para ter uma imagem de qualidade. Imagens de banco de imagens são muito melhores do que você pegar imagens do Google aí. Não faça isso, pegue sempre uma imagem de um banco de imagens. E eu utilizo aqui um banco de imagens pago. Nesse caso aqui foi o FreePic, mas eu também utilizo o iStock, Shutterstock, Deposit Photos. Vários aí conforme o trabalho que eu estou fazendo e a imagem que eu busco para cada trabalho. Então, sempre utilize imagens em alta resolução. Outro detalhe, para fazer arquivos de grande formato, como uma bandeira grande aqui de 6 metros, que é essa que a gente está fazendo, utilize imagens de 30 a 45 centímetros com 300 dpi. Então, se você utilizar imagens com 30 a 45 centímetros com 300 dpi, você não vai ter problema aí com o seu arquivo final. Ele vai sair com qualidade e não vai ficar gigantão. A gente vai pegar e vai conferir esses arquivos que eu utilizei aqui lá no Photoshop. Vocês vão ver que eu baixei aí arquivos bem grandes e com qualidade. E se por acaso você for utilizar uma foto que algum fotógrafo for fazer, você avisa ele isso, que você precisa de uma imagem com pelo menos 30 a 45 centímetros com 300 dpi, que ele vai saber como fazer essa imagem para você. Ou se for um ilustrador que vai fazer uma imagem que não seja em vetor também, que às vezes tem muito efeito, pede para ele fazer uma imagem com 30 a 45 centímetros com 300 dpi, para você não ter problema na hora de dar saída no seu arquivo grande, para ele ficar com qualidade. Então você vê aqui que estas imagens que eu baixei estão com uma ótima qualidade. Só de pegar aqui e aproximar, você vai ver aí que é uma imagem em alta resolução, a imagem que eu baixei lá do banco de imagens pago. Se eu vir aqui no Image Size, eu consigo conferir aqui com quanto tá essa imagem, olha lá. Tá com 762 milímetros por 508, ou seja, ela tá com, em centímetros, 76 centímetros por 50, ela tá enorme. Então, quando eu vou fazer o meu arquivo, eu já procuro imagens grandes assim. Ela tá com 76 por 50 centímetros com 300 dpi. E em pixels aqui em cima dá pra ver também que ela tá com 9.000 pixels por 6.000. Mas uma imagem aí com em torno de 5.000 pixels já é uma imagem boa para trabalhar. Então, fique atento sempre a isso aí. Vamos ver aqui as outras imagens. Elas estão também com... Vamos ver aqui. Essa do jogador, ela não tá lá, mas daí você vem aqui no Resample e coloca aqui 300, que daí ela vai colocar certinho. Olha só, ela tá também com 35 centímetros mais ou menos, né? Ela 34,68 ou em pixels, olha lá, 4096 por 4096. Também, ela tá entre a faixa que eu falei aí, entre 30 e 45. Vamos conferir a outra também. Essa outra imagem aqui também tá dentro do que eu falei, 45 por 30. 5.300 e poucos pixels por 3.000 e pouco. Então, são 3 imagens com uma qualidade excelente pra gente trabalhar aí e fazer a bandeira lá bem grande pro nosso arquivo. Vamos pegar então e vamos fazer agora mais um truque aí que eu sempre utilizo para garantir que vai ficar com qualidade.
Desse jeito aqui, se você já fizesse lá a bandeira, já ia ficar com qualidade. Mas para garantir, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na imagem e vir aqui no Image Size e vamos pegar, não, essa daqui com 5.000 não, vamos pegar aquela que é um pouco menor. Vamos supor que eu quero deixar ela que nem aquela primeira lá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, venho em Image Size, vou vir aqui no Receipt, porque ele não estava lá no 300, vou deixar aqui com 300 e vou vir aqui e vou mudar para pixels. Ela tá com 4.096 por 4.096. Eu vou vir aqui, vou dobrar esses pixels aqui. Vou deixar ela com 8.000 pixels. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e aumentei os pixels da imagem e deixei ela ainda com os 300 dpi, para ela dobrar a quantidade de pixels. Por que eu fiz isso? Porque quando você aumenta o tamanho do seu arquivo, sem mexer aqui no Photoshop, você está aumentando só o tamanho dos pixels. Ou seja, se tiver lá 1000 pixels naquela imagem, o quadradinho, né, que formam, né, os pixels são vários quadradinhos, ele vai ficar maior quando você aumentar. Então, se você aumentar demais, esses quadradinhos vão começar a se separar, é aí que a imagem fica em baixa resolução. Para não correr esse risco, o que eu faço? Eu aumento o pixel da imagem aqui no Photoshop. Eu faço uma compensação de pixels direto na imagem, no arquivo original, antes de importar ele lá para minha montagem lá no meu CorelDRAW, para eu evitar de ter problema quando aumentar a imagem. Então, quando eu faço isso daqui, o cara que pegar lá na gráfica, ele vai poder usar com os 6 metros, ou se ele quiser dobrar para 12 metros, por exemplo, ele vai conseguir. Que eu fiz essa compensação de pixels. Essa compensação de pixels, ele preenche esses espaços, né? Ele vai ter muito mais quadradinhos lá que formam a imagem para poder aumentar do tamanho que eu quero e manter com qualidade. Então eu vou fazer isso nessa imagem aqui e naquela outra também. É um processo que pode demorar um pouquinho aí, conforme a potência, né, do seu computador, mas a imagem aí no final fica com um resultado muito bom para você trabalhar com arquivos de grandes formatos e não ter nenhum problema lá no final. Já aumentei aqui, fiz a compensação de pixels dos dois arquivos aqui. Aquele primeiro eu não vou fazer porque já estava bem enorme, bem grande, né? Bem legal para a gente usar. Vou voltar lá no meu Corel, já tinha salvo, né, esse arquivo aqui com os 10% aí para apresentar para o cliente. Eu vou pegar agora e vou importar essas imagens que a gente fez a compensação dos pixels, para a gente fazer agora o arquivo final com a medida de 6 metros, de 10 panos, de 10 vezes maior que o inicial de 10% que a gente fez para apresentar para o cliente. Vou dar o Ctrl I aqui, importar novamente as imagens. Eu salvei ela aqui com o nome de final, tanto essa quanto a outra ali. Aquela que fica de fundo lá da bola lá com aquela fumaça amarela, não vou porque eu não mexi nela. Então eu só vou importar as dos jogadores, porque aquela de fundo já estava grandona, estava legal no tamanho, estava com 9.000 pixels. Então, como eu falei, uma imagem de 4.000 a 5.000, né, de 30 a 40 centímetros com 300 dpi já é legal para você trabalhar. E aí eu faço a compensação dos pixels, que eu dobro o tamanho para não ter erro. Aí não tem como o seu arquivo ficar com uma má qualidade, ele vai ficar com uma qualidade excelente na hora que for fazer grandão lá a impressão, que for fazer a impressão enorme da sua bandeira. Então eu importei novamente aqui e vou fazer de novo lá os efeitos lá que a gente fez lá no começo. Isso depois de aprovar com o cliente, eu refaço a montagem para não ter problema. Aí você fala, Marco, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Você pode já fazer a compensação no começo, mas e se o cliente não aprova de primeira a imagem que você colocou? Aí você vai ter que ficar refazendo. Por isso que eu apresento primeiro,
Aí o cliente aprovou, eu vou lá e refaço a montagem aqui conforme o cliente aprovou. Só que com as imagens que eu fiz a compensação de pixels, para não ter erro aí no nosso arquivo final, na medida grande aí de 6 metros ou mais aí, se o cliente for utilizar lá com a gráfica, se ele resolver dobrar o tamanho da bandeira, ele vai conseguir dobrar o tamanho da bandeira com esse arquivo que a gente fez aqui. E um outro detalhe importante, pessoal, é que aquela forma que eu utilizei para transformar aqui, para fazer a montagem, você tem que fazer a mesma coisa aqui. Pega lá a ferramenta Transparency Tool, faz a transparência, verifica lá embaixo com qual DPI tá lá a imagem, lá 547. Vem aqui, transforma a imagem em bitmap e aí 547, que foi lá embaixo, ó, o tamanho que tá em DPI a imagem. Não esquece de sempre transformar ali o seu arquivo. Vou fazer agora a transparência da lateral da imagem também e novamente transforma lá com o mesmo DPI que a imagem veio quando a gente importou, que nesse caso aqui, dessa imagem da esquerda do jogador comemorando ali, é 547. E agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa também com o jogador com a bola ali. Fiz todos os efeitos de transparência aqui, transformei todas as imagens em CMYK, em bitmap CMYK com o DPI original que ela veio. Vou fechar aqui o Power Clip para voltar aqui para a minha imagem. E vamos agora pegar e aumentar. Vamos pegar e fazer a mesma coisa que a gente fez lá na bandeira toda em vetor. Essa parte aqui do escudo que tem ali a escrita curva e outros efeitos aí que a gente fez do vetor. Vamos selecionar tudo e dar o Ctrl Q para não correr o risco de nada sair do lugar aí e ficar errado. E depois que você transformou aí essa parte toda do vetor em curvas, aí sim, vamos pegar, vamos dar o Ctrl A, vamos vir aqui, vamos colocar lá 6,4 por 4,5 metros e vamos dar o Enter para aumentar a bandeira no tamanho de 100% aí, de 10 panos, no tamanho final dela com imagem. E vamos ver, e vamos pegar agora e vamos colocar também aqui o tamanho da página, conforme a gente fez lá com a bandeira em vetor aqui também. 6,4 por 4,5 metros. Deleta lá as linhas guias que não vai usar. E aí o arquivo fica no tamanho final de 100% aí, com 10 panos aí, com a imagem final. Se você quiser, você pode até vir aqui com a lupinha, dar uma aproximada, olha lá, você vê que a imagem ficou com bastante qualidade no tamanho final ainda. Vamos lá no outro lado também, você vê que a imagem ficou bacana aí, mesmo ela grandona. E quanto maior é para ver de mais longe. Se você olhar lá naquela tabelinha dos panos, a medida lá de 10 panos é para um mastro de 25 a 28 metros, né? Então é para ver pelo menos a quase 30 metros de distância, para ver legal, né? Uma bandeira enorme desse jeito. Então a gente conseguiu aí aumentar com qualidade. E agora vamos ver a principal pergunta do nosso inscrito. Um arquivo desse tamanho, com imagem, vai ficar pesado? Com quanto será que ficou esse arquivo aqui? Vamos lá conferir? Vamos pegar e vamos lá na pastinha para ver. Vamos comparar lá os arquivos. Quanto será que ficou? Olha só, pessoal. Aqui eu coloquei até escrito com imagem. O arquivo da bandeira com um pano, com 10% do tamanho que a gente apresentou para o cliente, ele estava com 123.225, 123 megas, porque a gente usou imagens de alta qualidade, né? Mas o arquivo com 100% lá, com 10 panos, ao invés de ficar com 2 GB, 5 GB, já vi arquivo até com
10 GB, cara, um absurdo de tamanho aí. Com quanto ficou com 100%? Com 229 MB. Isso porque a gente fez a compensação de pixels, né? Então fica um arquivo aí relativamente ainda grande, mas não fica com 1 GB, né? Com 5 GB, 10 GB, como eu já vi aí, arquivos que o pessoal às vezes manda aqui pra mim e fala: Mágoa, esse arquivo chegou aqui na gráfica, a gente não consegue nem abrir. Abre aí pra gente e deixa num tamanho razoável pra gente conseguir mexer aqui. Então você vê aí que o arquivo grande com tamanho de 6,4 metros por 4,5 ficou com 229 megas, não ficou com 1 GB, não ficou um arquivo gigante. E se você ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo que eu vou ter um enorme prazer em falar com todos vocês. Aproveita também e indica esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que tá aí batendo cabeça, se perdendo para fazer arquivos de grandes formatos. Compartilhe os arquivos e os vídeos aqui do canal com os seus amigos. E aqui do lado eu vou deixar mais um vídeo falando aí de vídeos de grandes formatos, que eu indiquei também para o nosso amigo aí que deu a sugestão desse vídeo. Acessa ele aí que ele é bem legal também. Valeu!